Impasse jurídico no Palácio Rio Branco. A Justiça suspendeu, por meio de liminar, novas contratações de funcionários comissionados da Prefeitura de Ribeirão. A Lei Complementar 3062, chamada pelo Executivo de Reforma Administrativa, é o alvo da ação. De acordo com a Procuradoria, no texto da regulamentação, a Prefeitura estabeleceu as funções comissionadas de forma genérica. Também há o apontamento de vários cargos de chefia, coordenação e similares que não têm a comprovação de necessidade. Não pode, porque são cargos rotineiros. Por exemplo, auditor fiscal do município é um cargo que tem que ser provido mediante concurso público. No momento em que o prefeito municipal coloca os apaniguados dele, do grupo político dele, do partido dele ou partido amigo, para entrar dentro da administração, ele está quebrando a regra do concurso público prevista no artigo 37, incisos 1 e 4 e 5 da Constituição Federal, e com isso, pessoas que teriam chance de entrar na administração pública são tolhidas porque o prefeito destinou aquele cargo como de livre escolha. Na liminar, o relator Matheus Fontes concedeu o efeito ex nunc, ou seja, vale a partir de agora, mas não altera as contratações antigas. Isso para não colocar em risco a prestação dos serviços públicos. Daqui para frente, o prefeito não pode nomear mais cargos sob pena de infringir e quebrar uma decisão judicial do eminente desembargador relator. Em caso de descumprimento, o executivo pode ser punido. Crime de responsabilidade e cassação de mandato. O Ministério Público já se movimentou, propôs uma ADIM e esses cargos, certamente, pelo que eu notei e pela pesquisa de jurisprudência, eles serão declarados inconstitucionais. Em nota, a Prefeitura disse entender que toda a estrutura administrativa, bem como cargos e funções, estão dentro da legalidade. Por isso, a administração municipal pretende tomar todas as medidas judiciais cabíveis. A reforma administrativa foi aprovada pela Câmara em abril de 2021 por 13 votos a favor a 8 contra. Antes da votação, em 2020, o mesmo Tribunal de Justiça havia considerado inconstitucionais 39 leis complementares da Prefeitura de 93 a 2018 que resultaram na criação de cargos comissionados. Este consultor político critica a atuação de parte dos vereadores. O que a Câmara dos Vereadores está fazendo? Lá atrás a gente teve o problema com a Operação Servandija e parece que nessa atual gestão, com rachadinhas que não são finalizadas dentro do processo legal, ou seja, vereadores que já estão, mais de um vereador que está sendo acusado de cometer ato de improbidade administrativa, continua operando em Ribeirão Preto, ou seja, continua como vereador, a gente precisa repensar isso. A população precisa cobrar esses vereadores. O especialista lembra que a redução de comissionados fez parte do plano de governo do atual prefeito. Na época da Darcy Vera, a gente tinha quase 200 comissionados na casa de 196. Hoje, Ribeirão Preto tem mais de 211, tem mais de 200. Então, a gente percebe que não houve a redução que foi proposta quando o atual prefeito fez campanha. Ele prometeu que diminuiria o tamanho do Estado, diminuiria as secretarias, não o fez. E mostra que a gente continua no mesmo sistema político da gestão anterior. É preciso ficar atento para que a situação não se torne troca de favores políticos. A gente percebe que há um conluio político por detrás e que está sendo que a gente não consegue explicar. Esses são típicos dos acontecimentos que antecedem operações policiais. Então nós precisamos ficar atentos, entender quais são os processos políticos que estão acontecendo na cidade e cobrar efetivamente a classe política da nossa cidade. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui no canal digital da Clube o advogado Dr. Wilson Rogério Estevão. Doutor, ainda estamos na saída de uma pandemia que causou enormes dificuldades financeiras para todo mundo. Não seria o momento de economizar, ou seja, até de reduzir comissionados? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, André. E não só por causa da pandemia, mas visando a moralidade do serviço público, né? Visando a eficiência do serviço público. A prefeitura, com esse ato, com essa lei, ela vai ao contrário de tudo aquilo que se busca hoje no particular, que é a eficiência, a capacitação daqueles funcionários que lá você tem. Né? Não, ela deixa de capacitar os funcionários de carreira, os funcionários concursados, para abrir vagas para comissionados, para indicados. Outro fato que chama a atenção em meio a essa história é que hoje a Prefeitura de Ribeirão Preto tem mais comissionados, aqueles cargos de confiança, do que a gestão anterior.
Sim, isso deixa inclusive aí uma margem para crítica, como foi feita aí pelo cientista político, né, de que hoje, apesar da promessa do prefeito de reduzir esses cargos comissionados, existem mais, e inclusive isso foi criticado no próprio parecer do Ministério Público, que diz que da lei anterior existiam 190 e poucos cargos, e com essa lei busca-se alcançar mais de 260 cargos. Então, quer dizer, a prefeitura tentando dar um jeitinho de aumentar esses cargos comissionados. Para quê? Cabe a explicação por parte do Executivo. E a nomeação dessas pessoas em cargos de confiança, elas acabam tirando, ou essa atitude acaba tirando a oportunidade daqueles devidamente concursados? Não só dos concursados, como de todas as pessoas capazes que almejam um concurso público, porque a partir do momento que a lei vem e cria cargos comissionados, evidentemente esses serão aqueles afetos ao prefeito, e nunca aquele que está disputando e que vai ganhar um cargo, vamos dizer assim, por sua capacidade, por seu labor, pelo seu estudo. Então, isso é muito complicado. Por que não se beneficiar mais os concursos públicos do que os comissionados? Isso, evidentemente, faz parte do jogo político e faz parte de uma troca de favores. Isso fica bem demonstrado. Bem, a Prefeitura prometeu aí recorrer dessa decisão. Na visão do senhor, há possibilidade do Executivo, então, reverter essa liminar? André, pode até acontecer de reverter essa liminar, mas dificilmente eu entendo que haveria ganho de causa. Como muito bem disse o entrevistado Dr. Bugalho, a jurisprudência é transparente nesse sentido. Não há o porquê se beneficiar esses cargos comissionados, né? Se a Prefeitura quer fazer realmente uma reforma administrativa, que faça isso investindo no seu funcionário, naquele concursado que passou por um concurso público, foi aprovado e está lá trabalhando. Invista na carreira desse profissional, em vez de beneficiar pessoas que vão e vêm, dependendo da administração e dependendo dos interesses de quem ocupa o palácio. Um dos entrevistados chamou até a atenção para a passividade da Câmara, dos vereadores. E aí, doutor, como analisar essa situação? Isso também preocupa? A Câmara, mais uma vez, decepciona, né? Como já foi dito diversas vezes, é a pior gestão da Câmara, a pior legislatura que nós tivemos, porque acaba de ser cassada pelo Tribunal de Justiça diversas leis, como a matéria bem mostrou, inclusive aquelas que diziam interesse até a funcionários da Câmara, e a Câmara vem numa passividade total, como boi de presépio, e aprova essa nova lei. Quer dizer, é mais uma DIN para Ribeirão Preto, é mais uma despesa que se tem com esses questionamentos junto ao Tribunal de Justiça, e posicionou-se muito bem o Procurador de Justiça, quando ele diz que esses cargos são todos criados em detrimento da população, em detrimento da cidade. Então, assim, a Câmara parece que não está preocupada se a população ou se a cidade vai ser prejudicada. Dr. Wilson Rogério Estevão, advogado, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Ótima semana para o senhor. Eu que agradeço, André. Boa semana a todos aí também. Obrigado. Até mais, doutor.